prazer agora de conceder a palavra à senhora Ana Tércia Sanches, diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A senhora Ana é graduada em História pela PUC de São Paulo e mestre em Ciências Sociais, também pela PUC de São Paulo. A senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Bom, eu agradeço. Hoje eu sou a 24ª oradora dessa audiência, né? Mas, ainda assim, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos e a todas as presentes. Gostaria de registrar, com muita sinceridade, que é uma oportunidade ímpar essa da audiência pública. Então, parabenizar o TST, porque isso, com certeza, fortalece a democracia do nosso país. Também queria fazer uma saudação aos meus companheiros bancários que estão em greve e uma saudação especial aos companheiros terceirizados que estiveram aqui, mas tiveram que sair por conta do horário. Eles não puderam ficar até o final, mas vieram aqui deixar a sua mensagem, trouxeram, inclusive, esse material que foi distribuído aqui. Bem, tratando do tema que nós somos convidados a falar, eu queria, então, começar dizendo que nós partimos de alguns pressupostos, né? E nós temos a total convicção de que a terceirização significa um retrocesso nas relações de trabalho. Quando nós falamos isso, é importante registrar que, para dar um exemplo, eu faço parte de um sindicato que tem 88 anos. 88 anos que esse sindicato organiza trabalhadores, que esse sindicato tenta negociar com o setor patronal, que esse sindicato busca as fiscalizações, que esse sindicato faz boletim, que esse sindicato realiza greves para melhorar as condições de trabalho. Mas, ainda assim, nós sabemos que é preciso melhorar e é por isso que nós estamos em greve. E é por isso que nós conquistamos o que eu digo ser um padrão civilizatório, entre aspas, do que pode ser chamado relações de trabalho no Brasil. Porque nós temos uma convenção coletiva que um bancário que trabalha em São Paulo ganha a mesma coisa que um bancário que trabalha no Piauí. Isso favorece a distribuição de renda. Isso favorece que um trabalhador não tenha que sair do Piauí porque ele não tem condições. Isso favorece a economia local porque o trabalhador bancário pode comprar na sua cidade. E isso não é pouca coisa. Eu acho que isso é o que norteia a nossa discussão, é o que mais nos preocupa. Nós sabemos que os trabalhadores terceirizados, que trabalham para o setor mais lucrativo da economia, que são os bancos, pagam 1/3, 1/4 para os bancários, para os trabalhadores terceirizados que realizam atividades bancárias que outrora, que há dias atrás, que há anos atrás, estavam dentro dos bancos. É disso que se trata. Quando a gente fala do lucro, da participação dos lucros e resultados, hoje os trabalhadores recebem esse tipo de remuneração. Nos bancos, nós podemos atingir um trabalhador de piso. Hein? Eu não estou falando do trabalhador, né, do pico da pirâmide de base, de cargos e salários. Mas um trabalhador da base, um caixa, por exemplo, um escriturário, pode tirar 5 salários por ano de PLR. Um trabalhador terceirizado pode ganhar nada, ou pode ganhar 150, ou pode ganhar R$300. Essa é a realidade do terceirizado que trabalha para banco. Também a gente percebe uma ampliação na jornada. As jornadas de trabalho são extenuantes, porque nós precisamos considerar que o trabalhador bancário tem uma jornada de 30 horas semanais, que é a CLT regra. O trabalhador terceirizado não tem uma jornada de 40, ele tem uma jornada de 44 horas, porque muitas vezes, como o meu companheiro que me antecedeu explicou, esses trabalhadores são vinculados a outras categorias, como é, por exemplo, o comércio. E haja vista que não há um cheque bancário que é compensado no sábado e domingo. Aí o que as empresas terceirizadas fazem esses trabalhadores trabalharem uma jornada de 8 e 48 horas por dia. Bem, também queria dizer que é inevitável que quebra a organização sindical, e a gente tem que ver isso com os olhos muito críticos, porque se eu dizia que 88 anos nós nos organizamos para melhorar, a gente sabe que a terceirização quebra a organização, pulveriza. Nós temos uma empresa que presta serviço para os bancos aqui, não vou dizer o nome, mas ela, aqui em São Paulo, ela é vinculada a um sindicato. Se você for ao Recife, ela é vinculada a outro sindicato de outra categoria profissional completamente diferente. Se você for no Rio de Janeiro, é em outra categoria profissional. Então, é impossível pensar que os trabalhadores vão conseguir se organizar ou vão levar 88 anos para conquistar uma CCT como nós conquistamos. Bem, esses são os pressupostos e eu preciso correr com o tempo, são muitas coisas para ser ditas. Mas eu queria dizer também uma coisa fundamental ainda nos pressupostos, que os nossos prejuízos no setor financeiro não são apenas para os trabalhadores. Os clientes também perdem. A sociedade perde. E eu vou falar disso mais para frente. Mas agora, então, continuando aqui,
o TST perguntou para nós, disponibilizou, se nós queríamos falar sobre a questão da subsistência da atividade fim. Nós queremos dizer que entendemos que é preciso manter o critério da atividade fim, porque é aquilo que ainda busca restringir a prática do tamanho que ela é, do tamanho que ela causa precarização. Por isso nós entendemos que é preciso permanecer, e na nossa visão, isso envolve todas as etapas necessárias e permanentes para que um produto final na ponta se realize, seja ele material ou imaterial, como é o caso do setor financeiro. Bom, agora eu queria falar um pouco dos mitos. São 2 mitos que eu quero combater aqui. O primeiro mito é dizer que a terceirização gera especialização, ela busca especialização. Ora, é preciso ter pouca inteligência para acreditar nisso. Os bancos detêm o know-how. São os bancos que ensinam como as empresas terceirizadas têm que fazer. As diretrizes técnicas, os procedimentos de trabalho, como acessar o sistema operacional. Inclusive, vem uma cartilha, um manual que diz, acesse F8 para isso. Se o cliente pedir isso, acesse tal coisa. Tudo vem muito explicado, tudo vai muito mastigado para que o trabalhador que não detém especialização nenhuma, consiga fazer aquilo que o banco precisa. Os scripts, senhores. Aqui estavam conosco os trabalhadores de call center que recebem um salário mínimo de R$400 trabalhando para os bancos. Os scripts são feitos pelos bancos. Não é a empresa que detém o conhecimento disso, é o banco que detém. É ele que vai dizer, você vai dizer isso. Você vai atender a linha dizendo, bom dia, senhora, banco tal. E dali para frente, o cliente acha que está falando com o banco. Mas ele não está, ele está falando com a empresa terceirizada. Os clientes não sabem disso. E os bancos fazem de tudo para esconder. Inclusive, nós encontramos em em contratos, que os bancos evocam, exigem o sigilo, de não divulgar o nome dos bancos nas relações com as empresas terceirizadas. Mas, continuando. Vamos falar da especialização. O treinamento. Quem dá o treinamento? O treinamento quem dá é o banco. É o banco que põe o preposto, que escala um funcionário para ensinar o trabalhador terceirizado, que, como já foi dito aqui, redito, a rotatividade é extremamente elevada. Então, é óbvio que nós vamos ter problemas com isso, com a questão da qualidade, que eu também pretendo falar mais à frente. Bom, o banco acompanha as etapas de trabalho. Ele acompanha em loco, ou ele está dentro da empresa terceirizada, ou depois que o sindicato perturba muito, a fiscalização foi lá, ele faz um monitoramento à distância, porque todo mundo já sabe que, hoje em dia, as tecnologias possibilitam isso. Para vocês terem ideia, o gerente consegue, lá da mesa dele, lá no centro operacional do banco, saber quantos cheques foram processados em 1 hora. Ele consegue saber quantos contratos foram analisados naquele dia. E ele automaticamente já liga para a empresa terceirizada e questiona. Escuta, mas a produtividade está baixa, porque eles monitoram a produtividade e as metas são impostas pelos bancos. Também queria dizer o seguinte, que até mudança de layout, a gente pegou a empresa tendo que se justificar para banco. Ou seja, é uma total subordinação das empresas com relação às tomadoras. Também acompanhamos, em diversos casos, a ingerência, eu escrevi errado na minha apresentação, escrevi demissão, mas é ingerência na admissão e no desligamento dos trabalhadores terceirizados. Bom, a base que as terceirizadas operam é a base dos clientes dos bancos e o sistema é do banco, como eu já disse. Bom, o outro mito que eu gostaria aqui de combater é de que a terceirização gera emprego. Eu não sou economista, fiz um curso que eu me orgulho muito na Unicamp, de especialização de economia no trabalho e sindicalismo, mas eu não poderia afirmar aqui como economista. Mas o que gera emprego é o crescimento da economia, é a demanda que faz gerar emprego. Não é uma empresa terceirizada que se instala num lugar árido que, de repente, os empregos vão acontecer. E aí, no setor bancário, a gente tem uma demonstração muito clara, que é essa que está aí na tabelinha que eu fiz, que, considerando a jornada de 30 horas semanais e a jornada dos terceirizados 44 horas semanais, nós vamos usar, então, um grupo de 50 trabalhadores bancários realizando 1.500 horas semanais. Porém, se esses trabalhadores forem terceirizados, é só fazer a conta, num volume de horas aproximado, 1.496 horas, nós vamos ter apenas 34 trabalhadores terceirizados. Então, a terceirização não gera emprego, ela diminui empregos. Esses dados da PNAD, o companheiro Miguel já falou, não vou falar, o crescimento da terceirização. Fala um pouco das atividades bancárias. O que consiste a atividade bancária? O pessoal da FENABAN que esteve aqui, me precedeu, falou correto. A atividade bancária é a intermediação financeira, esse é seu forte.
né? Só que a gente tem que entender uma coisa. Se a matéria-prima do banco é o dinheiro, e o dinheiro é virtualizado, não é verdade? Vocês vão comprar, vocês pagam com aqueles cartões, né? Muito pouco se usa de dinheiro, né, físico, né? Esqueci o nome que se dá, mas, enfim, o dinheiro em papel. Isso significa dizer, então, que um conjunto enorme de operações bancárias são feitas através de processamento de dados, de informações, de documentação. Então, é disso que se trata. A gente tem que entender como é que o sistema opera. Então, a atividade bancária, ela se relaciona a um conjunto de rotinas, de etapas de trabalho que precisam ser realizadas para, na ponta, efetivar uma transação ou um serviço do cliente. Então, o cliente entrou na agência, comprou um produto, quis fazer um depósito, ele startou o banco de alguma forma, seja no caixa eletrônico, aonde for, seja no atendimento remoto, né, no teleatendimento, aquilo segue uma rotina de etapas de trabalho, e sobre essas rotinas, então, que se trata o trabalho terceirizado, é um conjunto de burocracias, é um conjunto de etapas que vão materializar aquele serviço ou aquele produto, aquela transação bancária. E o fechamento contábil é diário nas instituições, certo? O banco todo dia tem que ter o fechamento contábil. Todo dia. O Banco Central tem prazos rigorosos, né? Então, isso só vai se efetivar depois desse trajeto que eu estou tentando explicar, que é um tratamento e análise dos dados e informações que se relacionam às demandas dos clientes. Vejam bem, aqui eu tentei reunir o conjunto de atividades terceirizadas que nós conhecemos. Isso aqui dá 2 lâminas. É muita coisa. Os bancos terceirizam em larga escala, né? Compensação bancária, não há dúvida que isso é atividade fim. Quem vai compensar um cheque? O Banco Central já definiu essas atribuições, né? Então, quando a senhora deposita um cheque no caixa eletrônico, óbvio que a máquina não faz tudo sozinha. Alguém colocou a fita na máquina, alguém abasteceu os cassetes de dinheiro, alguém retirou os envelopes dos depósitos, seja ele em dinheiro, seja ele em cheque, e isso é feito por trabalhadores terceirizados, né? Assim como o crédito, agora há pouco, né, o companheiro Miguel falou, toda a base de crédito do sistema, aliás, como foi dito antes, isso é o coração do banco, é a intermediação financeira. Toda a parte de crédito é terceirizada. Crédito imobiliário, CDC, consignado, enfim, outros créditos de veículos, né, diversas coisas são terceirizadas. Bem, indo mais à frente, eu queria falar um pouco da atividade escolhida, que é o teleatendimento. O teleatendimento, como eu disse para vocês agora há pouco, quem faz isso são os trabalhadores terceirizados em larga escala. E ele pode ser feito da seguinte forma. Então, ele tem o ativo e o receptivo, né? Se a gente pensar no receptivo, a gente está falando, então, o quê? De alguém que olha o seu saldo, de alguém que sabe do seu extrato, de alguém que consulta sobre os procedimentos bancários, que faz transferências, que faz pagamento, que faz bloqueio e desbloqueio de talão de cheques. E também podemos falar, né, do ativo, que seria a venda de produtos financeiros, a partir de uma mala direta que o próprio banco fornece. Então, o banco repassa a mala direta dele de clientes para os terceirizados, para as empresas terceirizadas, o que eu acho muito crítico, porque ninguém gosta de ser importunado na sua casa, né, recebendo uma ligação para para comprar um produto do banco. E aí eu queria reforçar o seguinte, nessa questão, nós falamos de risco financeiro, porque um produto financeiro envolve risco de endividamento, né, e o que nós consideramos grave também. Queria frisar uma coisa, que o que me antecedeu aqui dizia que as empresas terceirizadas prestam serviço para várias empresas, né? Se a gente pegar o caso do teleatendimento, é só fazer uma visitinha, porque a gente vai ver que a gente encontra ali escrito na baia Banco X, e aquela baia inteira trabalha para o Banco X. Aí você vai lá, você vai ver Banco Y, mas aquela baia inteira, aquele andar inteiro, trabalha para o Banco XYZ, né? Bom, aqui eu ponho as condições comparadas, eu não vou poder falar disso agora, isso está disponível na apresentação que foi para o TST. Não vou falar de correspondentes bancários também, porque a próxima pessoa também irá falar desse assunto. Eu queria falar um pouco da questão da retaguarda do back-office. Então, eu já falei dos caixas eletrônicos, todo o processamento de caixas eletrônicos é terceirizado, e outras atividades também, como é o caso da compensação, custódia de cheques. Então, para vocês terem ideia, o Carrefour, por exemplo, para dar um exemplo, ele pode ser um cliente de algum banco. Qualquer supermercado pode ser cliente de um banco. Então, a empresa terceirizada vai lá, pega o que se chama malote pessoa jurídica, malote empresa, e leva para a empresa terceirizada processar. Os
os trabalhos derivados do caixa eletrônico também vão para a empresa terceirizada realizar. E também, até mesmo, o trabalho da agência, né, o que foi feito na agência bancária tradicional, é feito para as empresas terceirizadas processarem. Né? Então, os cheques que antes eram depositados passam por um processo... Perdão, os cheques, antes deles serem efetivados, a formulação do depósito, eles passam por um processo de digitalização, triagem, eles precisam ser autenticados. Então, aquilo que o caixa fazia na agência, o terceirizado vai autenticar dentro da empresa terceirizada. Eu estou estourando meu tempo, eu vou procurar finalizar. E os documentos bancários, os tributos, os títulos, enfim, é uma infinidade de atividades que são feitas nas terceirizadas. Só que nós temos uma especificidade. Né? Há uma lei no Brasil, uma lei federal, que fala do sigilo bancário, e nós sabemos, então, que é muito incômodo saber que os clientes, né, que os bancos têm disponibilizados os dados e informações dos clientes para centenas de empresas terceirizadas, e que trocam a todo momento, e que têm uma rotatividade muito alta, e que têm péssimas condições de trabalho. Então, não é à toa, é assim que a gente consegue entender porque o número de reclamações do PROCON aumenta muito. Aliás, finalizando, a cobrança é uma das áreas que mais tem reclamação dos clientes, e eu queria dizer o seguinte, a cobrança só existe porque existiu o crédito. Né? Então, a cobrança é uma outra etapa do crédito, ou seja, é preciso fazer o controle, fazer o planilhamento, fazer o acompanhamento. Isso envolve risco. Né? E todo esse trabalho, todo esse atendimento que é dado ao cliente é feito por trabalhadores terceirizados. Bom, essa questão central, acho que já foi colocada, inclusive, pelo ministro Dallazen, em que medida a terceirização contribui para a construção de relações mais justas e igualitárias. Eu acho que é essa questão que eu trago de fundo, é isso que eu gostaria que fosse relevado. Qual é o país que a gente quer construir? A gente precisa pensar na terceirização nesse sentido. E a síntese final é essa, então, que os ganhos ficam para os bancos. No nosso caso, no sistema financeiro, a gente afirma isso com veemência, mas as perdas ficam para a sociedade. Os clientes perdem na qualidade dos serviços ofertados e, ainda no caso do setor bancário, falta segurança. Foi dito muito aqui dos correspondentes bancários. E os senhores devem ter visto na imprensa que o número de assaltos em lotéricas e nos bancos postais tem aumentado. É lógico, porque se manipula muito mais dinheiro do que se manipulava antes. Né? E esses trabalhadores não seguem, porque como as empresas não são bancos, né, eles não seguem a lei da segurança, que é uma lei que vale para as agências bancárias. Né? Então, os clientes perdem em qualidade, com certeza, têm sofrido por isso. A terceirização favorece o adoecimento dos trabalhadores e se ampliam, obviamente, os custos derivados. A terceirização aumentou os processos jurídicos, isso é ruim para a sociedade. A gente tem que fazer um movimento que diminua os processos que o judiciário tem para julgar. E a terceirização, como eu disse antes, fragmenta a organização sindical, nossa convenção coletiva, e os trabalhadores vinculados ao setor empobrecem. E os banqueiros cada vez continuam mais ricos. É isso. Muito obrigada e desculpe o atraso. Agradeço o pronunciamento da senhora Ana Tércia Sanches. E convido agora para emitir um pronunciamento o doutor Tiago Dávila Fernandes. Será o último pronunciamento das nossas atividades de hoje. Last but not least. O último, mas não o menos importante, doutor Tiago. Doutor Tiago é mestre em Relações Sociais da PUC de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais da PUC de São Paulo. Advogado militante. Doutor Tiago, tem a palavra, dispõe de 15 minutos para a sua intervenção. Senhor presidente, ministro João Oreste Dallazen, na pessoa de quem saúdo os ministros aqui presentes e demais autoridades, inicialmente não posso deixar de agradecer a permissão de Vossa Excelência para que os sindicatos bancários do Estado de Sergipe pudessem participar dessa audiência pública, evento que discute tema da máxima importância para toda a sociedade brasileira. Como disse, falo em nome do Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe, mas estou certo de que, nesse momento, represento o sentimento de toda a categoria bancária. Senhor presidente, eu via as apresentações agora que me antecederam e me lembrava daquele quadro dominical, onde havia um quadro chamado Se Vira nos 30. Né? Parece que aqui a gente vê o Se Vira nos 15, porque todo mundo quer falar sobre uma série de assuntos de extrema relevância, de extrema importância, mas todos temos que nos ater aos 15 minutos que são concedidos por Vossa Excelência. Bem,
Inicialmente, devo dizer que, nesse estreito espaço de tempo, para discutir a terceirização no setor bancário, elegemos um assunto da máxima relevância, tanto assim que já foi objeto de tantas intervenções anteriores, e que, nos últimos anos, vem ganhando enormes proporções, trazendo consequências negativas não somente para a categoria bancária, mas também para a sociedade brasileira. Falarei, senhor presidente, também sobre o correspondente bancário, muito embora partindo de dados já apresentados pelos que me antecederam, chegarei a conclusões absolutamente distintas. A discussão do tema correspondente bancário me parece que se justifica pela atual conjuntura do setor bancário, já que hoje os correspondentes bancários representam a principal porta de acesso ao sistema financeiro, representando uma mudança significativa de paradigmas anteriormente concebidos quanto à forma da prestação dos serviços bancários. E quem diz isso, senhor presidente, senhores ministros, não sou eu, não é a categoria bancária, é o próprio Banco Central. Peço vênia a vossas excelências para ler um pequeno trecho que está disponível na tela para todos, de um relatório elaborado pelo Banco Central, no ano de 2010, denominado Relatório de Inclusão Financeira. Diz o Banco Central: por outro lado, em termos de capilaridade, os correspondentes representam hoje a principal forma de acesso ao sistema financeiro. Estando presente em quase todos os municípios do país, apenas 34 não possuem correspondentes. Ressalte que qualquer instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil pode contratar uma empresa para atuar como sua correspondente. Então, é o próprio Banco Central, senhores ministros, senhores participantes desse evento, que considera o correspondente bancário como o principal canal de acesso ao sistema financeiro, como a principal porta de entrada ao sistema financeiro. E, aliás, tanto é assim, senhor presidente, que nos últimos dias de greve, como já bem ressaltado pelo ilustre companheiro Miguel Oliveira, os correspondentes estão atendendo a toda a população brasileira, inclusive aquela que anteriormente era atendida pela própria agência bancária. Bem ou mal, de forma insuficiente ou não, o serviço vem sendo prestado pelo correspondente bancário. E aqui, nesse momento, eu gostaria de trazer uma pequena reportagem do jornal Gazeta do Povo do Paraná, aliás, do Estado de Vossa Excelência, onde traz a manchete: demanda maior durante greve assusta correspondente bancário. E há na notícia da manchete uma informação prestada pela própria gerente de um correspondente bancário no sentido da impossibilidade de se atender de maneira eficiente a demanda que é trazida para o correspondente bancário. Abre aspas, trazendo as palavras da gerente de marketing de um correspondente bancário. Oferecemos aos nossos clientes um serviço a mais, mas não temos como prestá-lo com qualidade, com o nosso quadro atual. Como estamos com falta de mão de obra, deslocamos pessoas dos caixas para o guichê. Os clientes acabam reclamando com a gente por causa das filas, mas isso só acontece porque não estamos preparados para esta demanda. Então, senhor presidente, senhores participantes desse evento, na verdade, a ineficiência do correspondente bancário é reconhecida pelo próprio correspondente bancário. É ele que averba e reconhece a impossibilidade de prestar os serviços de maneira adequada. E aí eu pergunto a vossas excelências, onde é que se encontra, nessa hipótese, aquela propalada eficiência administrativa da terceirização, que foi tão propalada no início, na abertura desse encontro, no caso do correspondente bancário? O que é que motiva a criação do correspondente que se considera incapaz de prestar os serviços à população que necessita da prestação desse serviço? Então, me parece que aquele discurso da eficiência da terceirização como forma alternativa de prestação de serviços, no caso do correspondente bancário, ele, em absoluto, se aplica. Ademais, há uma outra questão
também muito relevante a ser destacada, aliás, já abordada pelo colega Miguel, no sentido de que a greve, nesse momento, inclusive, ela é interessante porque mostra a fragilização da autonomia sindical na negociação coletiva. Como é que podem os sindicatos dos bancários lutar e reivindicar por direitos se há, nesse mesmo período de greve, ministro Dall'Azen, trabalhadores que acabam assumindo parcela do trabalho que seria desempenhado por aqueles bancários que estariam nas suas agências bancárias? Então, não há dúvida que a existência do trabalho realizado pelo correspondente, fazendo as vezes do trabalhador bancário, acaba fragilizando o princípio da autonomia sindical na negociação coletiva do trabalho. Então, entretanto, muito embora seja o correspondente o principal meio de acesso ao sistema financeiro, nas palavras do próprio Banco Central, como me referi, e a atual greve demonstra isso na medida em que permite a continuidade dos serviços bancários, o tema ainda é pouco debatido, merecendo ser discutido com maior riqueza de detalhes, sobretudo quanto à forma e à maneira como ocorre a prestação do serviço bancário através de pessoa interposta de empregado terceirizado. É interessante, depois dessa referência, dizer que deve-se fazer aqui eu faço questão de fazer uma referência a um estudo realizado por uma organização não governamental americana que tem sede em Washington, a Consultative Group to Assist the Poor, que revela ter ocorrido esse início de trabalho de correspondente bancário em apenas 5 países: no Quênia, na África do Sul, nas Filipinas, na Índia e aqui no Brasil. Vale a pena ler a nota desse estudo a que fiz referência, no seguinte trecho, abre aspas, esta nota Focus oferece perspectivas sobre essas questões ao examinar a experiência de 5 países pioneiros, Brasil, Índia, África do Sul, Filipinas e Quênia, onde a atividade bancária, sem filiais assistidas por agentes e direcionada aos clientes de baixa renda, já é uma realidade. Me parece, senhor presidente, senhores ministros, que, ao estarmos filiados, sem nenhum preconceito com relação a esses países, em relação ao Quênia, Filipinas, África do Sul e etc., mas me parece que, ao sermos pioneiros num trabalho de correspondente bancário, filiados a países subdesenvolvidos, como esses aqui a que fiz referência, não estamos bem acompanhados. Me parece que não é esse o perfil, o modelo de sistema bancário que se deseja para o nosso país. Bem, não irei, aliás, conforme propósito desse evento, tratar de aspectos jurídicos, até mesmo porque não há lei sobre a matéria, não há lei disciplinando o funcionamento do correspondente bancário, que é regido exclusivamente por resoluções do Banco Central, que a cada dia ampliam significativamente o leque de serviços prestados pelos correspondentes bancários. Aliás, aqui nesse ponto é interessante observar que há um projeto de decreto legislativo do deputado Berzoini, o projeto de decreto legislativo número 214 de 2011, que visa sustar a aplicação da resolução número 3954 do Banco Central, que é justamente essa resolução que amplia demasiadamente o leque de serviços possíveis de serem prestados pelo correspondente bancário. Na justificativa de proposta do decreto legislativo do deputado Berzoini, ele faz referência expressa à impossibilidade do próprio Banco Central legislar em matéria trabalhista por meio de resolução. Mas essa é uma questão jurídica que não irei me ater. Apresentarei tão somente dados econômicos e sociais que demonstram claramente não somente a evolução da economia brasileira na última década, mas também o incremento sem precedentes das transações bancárias no nosso país, aliás, como já foi ressaltado pelo representante da FENABAN, no sentido de que, no último ano, tivemos aproximadamente 57 bilhões de transações bancárias. Entretanto, se de um lado verificamos o incremento da atividade bancária, por outro, em total descompasso com os referidos dados, constata-se uma redução significativa da atividade bancária formal e o imenso incremento da informalidade bancária por meio do correspondente bancário.
Há, senhor presidente, uma evidente constatação, pelos próprios números apresentados, que os correspondentes bancários laboram na atividade fim dos bancos e que, por isso mesmo, deveriam ser considerados empregados bancários, a teor, inclusive, da jurisprudência já consolidada nesse tribunal pela súmula 331. Desnecessário dizer, portanto, que a Constituição Federal assegura a manutenção de relevantes princípios, tais como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho, em especial do emprego, a busca de uma sociedade justa, livre e solidária, que estabelecem os contornos e limites do exercício da atividade econômica. É justamente por isso que a jurisprudência desse colênio Tribunal Superior se consolidou no sentido de não permitir a terceirização desmedida, a terceirização sem amarras, sem qualquer tipo de freios. Contudo, senhores ministros, o que se vê, o que se percebe claramente é a adoção por parte das entidades financeiras da terceirização bancária através do serviço de correspondentes bancários, sem qualquer tipo de amarra, sem qualquer tipo de limite, de maneira absolutamente desenfreada, merecendo resposta urgente da jurisprudência trabalhista no sentido de coibir tal conduta. Bem, feitas essas considerações, eu irei para alguns dados, como prometi, para alguns dados de natureza econômica. O primeiro diz respeito à evolução do Produto Interno Bruto no Brasil na última década. De acordo com o gráfico disponibilizado para os senhores, pode-se perceber que, na última década, houve uma evolução muito significativa do PIB no país. Chegamos a alcançar, no ano de 2010, um PIB de 7,5%. No gráfico aparece 7,3%, mas, na verdade, o PIB de 2010 foi um PIB de 7,5%. PIB esse que somente foi verificado no ano de 1986. Impondo-se reconhecer, por meio desses dados, o vigoroso desempenho econômico do país, sustentado pela robustez da demanda interna nacional. E aí, complementando essa informação relacionada ao PIB, interessante essa tela seguinte, porque ela demonstra a evolução em termos de numerário do PIB do ano de 2010, onde se havia um PIB de 2,4 trilhões de reais, saltando para 3,4 trilhões de reais no ano de 2010. A tela seguinte, ela demonstra a evolução do crédito, do volume de crédito emprestado pelas entidades financeiras. Me parece que esse dado é um dado muito importante na medida em que a concessão de crédito está estritamente relacionada à atividade bancária. Então, havendo uma maior promoção do crédito, uma maior concessão de crédito, isso implica necessariamente por uma maior demanda de trabalhadores na concessão desse crédito. Aqui é interessante observar que, muito embora tenha se notado na evolução do PIB um acréscimo de 50% do ano de 2000 até 2010, no que diz respeito ao volume de crédito emprestado, a gente pode observar que houve uma variação de quase 500%. O PIB, o volume de crédito emprestado no ano de 2000, ele era de aproximadamente 330 bilhões de reais. Já no ano de 2010, o volume de crédito emprestado era de 1,5 trilhão, ou seja, no espaço de 10 anos, houve um acréscimo de quase 5 vezes o volume estabelecido em 2000, no que diz respeito ao crédito emprestado. Um outro dado também relevante e significativo na nossa análise diz respeito à evolução da renda per capita. A evolução da renda per capita saiu, no ano de 2005, do patamar de aproximadamente R$12 mil e evoluiu até próximo de R$17 mil. O dado é interessante porque ele, por si só, demonstra que, havendo a evolução da renda per capita, havendo o aumento da renda per capita, isso significa necessariamente no incremento da atividade bancária. Por outro lado, senhor presidente, o que não se observa é o incremento da atividade bancária formal.
para que Vossas Excelências possam perceber, no ano de 2010, nós tínhamos o mesmo número de agências bancárias que se verificava no ano de 1990. No ano de 2010, havia 19.981 agências, quase 20 mil, mesmo número identificado no ano de 1990. Do mesmo modo, o número de trabalhadores bancários. Em 2011, tínhamos 483 mil empregados bancários, número esse que era idêntico ao número de trabalhadores bancários no ano de 1990. A pergunta que fica é a seguinte: diante desses dados informados, diante de um nítido incremento da economia nacional, inclusive no que diz respeito ao volume de crédito emprestado, e uma manutenção do número de trabalhadores bancários, a pergunta que fica é: quais são os canais utilizados na prestação do serviço bancário? O primeiro dado que surge de maneira relevante e que se apresenta relevante é o número relativo à internet. Realmente, a internet ela se apresenta como sendo hoje o principal canal de acesso aos clientes bancários nas transações bancárias. Mas o correspondente bancário, quando é feita a análise dos pagamentos e transferências de numerários, ele se apresenta como sendo o primeiro canal de distribuição utilizado pelos clientes. Observem, Vossas Excelências, esse gráfico em que o correspondente bancário, grafado na cor verde, ele parte de um volume, em 2006, de 600 milhões de transações bancárias, no primeiro semestre de 2006, para um volume de mais de 1 bilhão de transações bancárias no primeiro semestre de 2010, seguido posteriormente da internet. Então, realmente, o correspondente bancário, ele acabou, senhor presidente, senhores ministros, assumindo as vezes do trabalhador bancário no Brasil. E aí, isso se demonstra por essa tela que agora passo a apresentar. No ano de 2007, em dezembro de 2007, se verificava um número de correspondentes bancários de 95 mil. No ano, agora em 2011, em maio de 2011, esse número de correspondentes bancários saltou para 160 mil correspondentes bancários. Então, a gente verifica que, num período de menos de 4 anos, o número de correspondentes saltou em 68%. E, muito embora tenha sido objeto de falas anteriores, no sentido de que não há uma concentração do correspondente bancário nas regiões desenvolvidas, e essa tabela demonstra que isso não é verdade. A região norte, como apresentado no dado, ela tem apenas 4,4% dos correspondentes bancários. Já a região sudeste, ela apresenta 45,03% dos correspondentes bancários. Então, o que é que esse número revela? Que, muito embora haja aquele discurso da bancarização, da necessidade de bancarização da população brasileira, os números não demonstram que isso ocorre. Isso, na prática, não ocorre porque o correspondente bancário ele está localizado hoje nas regiões mais desenvolvidas e, na grande maioria das vezes, ao lado da agência bancária. Senhor presidente, então, apenas para concluir a minha fala, eu acho que poderíamos, a partir desses dados, estabelecer algumas conclusões. Em primeiro lugar, de que houve, é fato isso, uma verdadeira alteração da concepção da prestação do serviço bancário tradicionalmente existente. Não há mais aquele serviço bancário prestado tradicionalmente dentro de uma agência bancária. Hoje, o serviço bancário é prestado principalmente pela internet. Mas, quando se exige, e aqui vem um ponto importante, quando se exige a presença do trabalhador, quando se exige a presença de pessoal, o correspondente bancário ele funciona como a principal forma de prestação do serviço bancário. Então, eu pergunto a Vossas Excelências, como é que pode se deixar de dar a esse correspondente bancário, que hoje funciona como a principal porta de acesso ao sistema financeiro, como sendo o principal canal de acesso ao sistema financeiro, como é que não se pode dar a condição de bancário? Então, não há dúvidas que o correspondente bancário ele labora, sim, na atividade fim das entidades financeiras e que, por isso, merece a aplicação da súmula 320 e 331 deste colênio Tribunal Superior. Apenas reiterando aquela informação já dada en passant,
É absolutamente inverídico o discurso de que se objetiva, com a criação do correspondente bancário, a popularização e bancarização da população brasileira. Na verdade, por trás desse discurso, há um interesse dos bancos em promover a prestação dos serviços bancários através de mão de obra barata e terceirizada. Tanto assim, senhor presidente, que, repetindo ainda a respeito daqueles dados, somente o Estado de São Paulo ele detém um terço de todas as agências bancárias do país, concentra, do mesmo modo, 1/4 dos correspondentes bancários. Na grande maioria das vezes, o correspondente bancário, quando ele não está instalado dentro da própria agência bancária, ele está instalado ao lado da agência bancária. Ministro Augusto César, meu conterrâneo sergipano, no Banco de Estado de Sergipe, no Banese, na sede do Banese, localizada no centro de Aracaju, existe um correspondente bancário chamado Ponto Banese, que funciona dentro da sede do Banco do Estado de Sergipe. Então, se pergunta, por que razão, se o motivo da criação do correspondente bancário é popularizar, estender o serviço bancário para aquelas localidades onde não há qualquer tipo de serviço bancário, por que ter um Ponto Banese, um correspondente bancário, dentro da agência principal do Banco do Estado de Sergipe? Senhor presidente, concluindo, a gente chega à conclusão de que o grande prejudicado com o discurso da terceirização bancária foi o trabalhador correspondente bancário. Foi aquele trabalhador que trabalha como bancário, mas que tem uma condição de trabalho e uma condição remuneratória, como foi dito aqui pela ilustre colega que me antecedeu, Ana Tessia, mas tem uma condição remuneratória e de condições de trabalho muito distante do trabalhador bancário. Então, o que se propõe é que, na verdade, o correspondente bancário ele funcione, na verdade, como um posto de atendimento bancário da própria instituição bancária, como assim o é. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu reitero os agradecimentos à Vossa Excelência, e dizendo da honra e da satisfação em participar desse evento, da primeira audiência pública realizada aqui pelo TST. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o denso pronunciamento do doutor Tiago Fernandes. Senhoras e senhores, chegamos ao final das nossas atividades previstas para hoje, relacionadas à audiência pública sobre terceirização. Ouvimos 29 pronunciamentos, de modo que já nos encaminhamos, talvez, para o Guinness Book. Mas, enfim, temos o prazer de convidá-los para o prosseguimento da audiência pública amanhã, às 9h, quando iniciaremos os debates a propósito da terceirização nas telecomunicações. Eu quero convidar a todos para nos prestigiarem amanhã, a partir das 9h, e também quero colher do ensejo para agradecer não só os pronunciamentos densos e muito instigantes e interessantes, emitidos aqui a propósito do tema da terceirização, e declaro encerrada esta parte das nossas atividades relativas à audiência pública previstas para o dia de hoje. Muito obrigado a todos.